dia a todos. Eu me chamo Keila Amaral, sou gerente do Núcleo de Estudos e Análises da ANAP, e hoje vai ser um prazer fazer a moderação aqui do nosso último encontro da Jornada de Saúde Baseada em Valor, patrocinada pela Viatris. Aliás, o nosso último encontro do ano. Vai ser um prazer encontrar vocês de novo no ano que vem, mas essa é a nossa última jornada. Eu queria agradecer primeiramente a presença de todos vocês aqui e também dos nossos convidados debatedores, que trarão para nós um conteúdo de excelente qualidade sobre o nosso tema de hoje, que é VBHC na prática, cases de implementação. Estão aqui conosco o Dr. Arthur Pili, que é coordenador do Escritório de Gestão de Prática Clínica do Hospital Moinhos de Vento, o Dr. Felipe Duarte Silva, gerente de pacientes internados e práticas médicas do Hospital Sírio-Libanês, e o Dr. Mário Lenza, que é gerente médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vindos aí, doutores. Obrigado. Obrigado, bom dia, Keila. Bom dia. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria só enfatizar aí o quanto esse tema é importante e vem sendo trabalhado aqui na ANAP. Nós temos aí desde 2017 um programa de desfecho, no qual a gente começou a mensurar ali a patologia de insuficiência cardíaca, e ao longo dos anos a gente foi aí subindo alguns degraus aí, tivemos vários aprendizados aí em relação a esse ambiente de mensuração de dados. O objetivo da ANAP com esse programa era realmente criar um ambiente de interação e aprendizado sobre implementação, e, consequentemente, trazer para o grupo debate sobre ciclos de melhoria. Acho que é isso que a gente vai trazer aqui nessa mesa hoje, falar um pouquinho sobre os ciclos de melhoria de valor de cada instituição, mostrar, então, de onde a gente partiu, o que a gente conseguiu evoluir em cada uma das instituições, na prática mesmo. Entender o dia a dia aí de vocês dentro das instituições de vocês, tá? Acho que esse é um debate bastante rico. Para que fique claro para todos, a gente vai ter aí 20 minutos de apresentação para cada um, e no final da apresentação a gente vai ter tempo para perguntas e um debate aí no final, tá? Dessa forma, eu chamo o Dr. Arthur Pili. Dr. Arthur, por favor, a palavra é sua. Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade para se apresentar, o tempo é seu, acho que no final a gente faz um debate rico aí com as perguntas. Ótimo. Queria agradecer, primeiramente, a todo o pessoal da ANAP, desse projeto que a gente participa. Bom, eu coordeno aqui o Escritório de Gestão de Prática Clínica, que é adjunto à gerência médica, aqui com a doutora Jussara, e a gente faz essa gestão das linhas de cuidado que começaram com esse projeto da ANAP lá em 2016, 2017, e seguem até hoje. É um projeto muito bacana, um projeto que deu esse start aí para todo mundo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre... eu trouxe uma das linhas para falar com vocês, que é a nossa linha de osteoartrose, tá? Quadril e joelho. Depois eu vou focar um pouquinho em algumas mudanças que a gente conseguiu fazer ao longo do tempo decorrente da mensuração desses dados, tá? Que essa é a importância, né, da implementação e de usar efetivamente esses dados que a gente coleta para trazer algum tipo de transformação para o ambiente, tá? Se vocês tiverem os slides, por favor. Ótimo, perfeito. Então, como a gente já está aí no último ciclo da jornada, final do ano, imagino que todo mundo já seja quase, ou já seja um expert em VBHC, então eu nem ousei trazer aquelas informações mais básicas do início ali da jornada, e eu quis entrar direto, até por uma questão de tempo, nesse projeto que a gente iniciou lá no fim de 2016, tá? Então, esse aqui é um pouco da trajetória ao longo do tempo desses pacientes que foram sendo incluídos e dessas linhas de cuidado que a gente vem seguindo. Então, a gente chegou num número aí de mais de 10 mil pacientes, tá, em acompanhamento desde lá 2017. Isso foi um trabalho imenso, tá, um trabalho em grupo, várias pessoas participando lá no início e agora, tá? Então, vocês podem imaginar que gerenciar todo esse cuidado e essa quantidade de pacientes não é uma tarefa fácil e requer um tempo de bastante gente, tá? Aqui, então,
basicamente, como que a gente faz, né? Todos os dados que a gente coleta, que são formulários bastante extensos e com diversas variáveis, o da osteoartrose de quadril e joelho nós implementamos aqui em 2019, então a gente já tem quase 1.300 pacientes alocados nessa linha de cuidado. A gente teve que criar também um processo de análise desses dados, né? Então, todos esses dados que são gerados, eles acabam entrando dentro de um dashboard, de um analytics, para a gente entender exatamente o que é que está acontecendo, né? Para que isso não fique solto. E a gente consegue manipular esses números de uma forma que eles sejam úteis para a instituição, que eles gerem efetivamente algum tipo de informação que possa ser usado na melhoria do cuidado do paciente, na melhoria da gestão do hospital, enfim. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem algumas análises básicas, assim, dos dados dos pacientes que estão dentro dessa linha de cuidado. A gente tem a retenção desses pacientes, né, ou seja, até um indicador de qualidade do nosso trabalho, quantos pacientes desde o início de acompanhamento, que já tem aí 4 anos, pelo menos, seguem ainda em acompanhamento. Então, 75% dos pacientes dessa linha de cuidado seguem em acompanhamento. Isso são dados dessa semana, né? Então, é uma retenção bastante importante para um estudo, para um acompanhamento de tão longo prazo, tá? A gente segue acompanhando taxas de mortalidade, taxas de reinternação, taxas de reintervenção desses pacientes que, no caso, são cirúrgicos. Então, algumas métricas de qualidade que são importantes para nós, como instituição, e para os médicos assistentes, para quem efetivamente tratou aquele paciente e quer ver a sua performance e o seu desempenho, né? Claro que sempre com isso a gente vai acompanhar a satisfação, a experiência desse paciente, e a gente tem tido resultados muito, muito bons, inclusive acima da média da instituição. Então, acho que isso também traduz um pouco de como esse segmento no cuidado, essa priorização do paciente, ela faz com que a experiência da internação, da cirurgia ou daquele episódio de doença se torne uma coisa um pouco mais agradável, né? Se torne mais fácil a compreensão por parte do paciente e ele se sente mais acolhido, né? Ele se sente acompanhado efetivamente pelo hospital, acolhido por toda a equipe, né? Então, dentro dessa linha de cuidado que a gente tinha da osteoartrose, tanto de quadril quanto de joelho, a gente rapidamente, assim, depois de alguns pacientes incluídos, a gente conseguiu perceber alguns gargalos da própria instituição. Aí eu acho que é muito para isso que serve essa coleta de dados e essa análise, para a gente tentar entender o nosso ambiente, e o que a gente pode melhorar. Então, a gente percebeu talvez o maior gargalo que a gente tinha, que eram os pacientes que tinham fratura, principalmente os idosos, né, que tinham fratura de quadril, e eles levavam, principalmente, uma coisa que estava incomodando bastante, era o fato de que eles levavam muito tempo para chegar até a cirurgia. Então, a gente já tem algumas informações, estudos que mostram que abreviar o tempo entre a entrada do paciente e o procedimento cirúrgico ajuda no desfecho desse paciente, né? E também esse comanejo da equipe cirúrgica com a equipe clínica, tá? Parece trazer bastante benefício para o paciente. Então, baseado nos dados que a gente vinha coletando e nesse ambiente que a gente entendeu que poderia ser melhorado, a gente reinventou um protocolo de fratura de quadril e começou a quase que navegar esses pacientes internamente, né? Então, se criou uma equipe multidisciplinar que ia atender esses pacientes. Então, uma equipe completa com o médico clínico, o médico ortopedista, a enfermagem, todos os técnicos, foi destinada uma área com vários leitos cirúrgicos apenas para os pacientes em protocolo de fratura de quadril. Então, a gente tinha físio, a gente tinha fono, nutrição, sempre tentando evitar aquelas complicações hospitalares. E tudo isso foi se criando um ambiente onde, desde a entrada do tempo zero do paciente na emergência, ele já recebia essa avaliação da equipe e de toda a equipe multidisciplinar dentro de 24 horas. E
todo mundo monitorava e tentava agilizar o fluxo desse paciente, de alguns exames essenciais, fluxo de sala cirúrgica, para que a gente conseguisse melhorar os nossos indicadores e trazer um melhor desfecho para o paciente. Então, todos esses cuidados eram feitos no momento em que o paciente chegava. A gente tinha protocolos transoperatórios, né, anestésicos, enfim, e os cuidados pós-operatórios, muitos cuidados de enfermagem, os cuidados clínicos e os rounds multidisciplinares que a gente faz semanalmente. Sempre pensando nessa reabilitação e deshospitalização precoce, principalmente quando a gente está falando de pacientes idosos. Então, a gente sabe que esse perfil de paciente, a gente tem alguns desafios quando a gente trata de paciente em unidade cirúrgica, essa dificuldade, muita rotatividade, porque a gente também não quer que eles passem mais tempo no hospital do que eles efetivamente precisam, então a gente acaba tendo um alto giro de leitos, né? Várias altas, várias internações. A gente sempre tem que tentar prevenir essas complicações, e quando uma equipe de alta rotatividade tem que sempre ficar muito alerta com relação a isso, porque o trabalho, às vezes a carga de trabalho fica bastante pesada, e a gente sempre tenta, desde o tempo zero também, educar a família e o paciente, tentando prevenir um segundo evento, entender o porquê que aquele primeiro evento aconteceu e como que a gente pode prevenir complicações cirúrgicas e prevenir um novo evento daquele. Então, a gente sempre tenta usar essas ferramentas durante esse período de recuperação pós-operatório para se comunicar com a família, principalmente botando esse enfoque multidisciplinar na patologia e na recuperação desse doente. Então, depois que o paciente sai da internação, a gente segue acompanhando a equipe que cuidou dele dentro da internação, segue esse acompanhamento, e a gente vai mensurar como que esses pacientes ficaram no pós-operatório e no pós-alta. Então, a gente tem alguns segmentos que são bem precoces e a gente segue acompanhando esse paciente por anos. E a gente já tem resultados aí de 2 anos, pelo menos, desde a implementação do grupo da fratura de quadril. Então, a gente já tem algumas análises pré e pós implementação do protocolo, onde vocês podem ver que os pacientes tiveram uma melhora nesses scores depois da implantação do protocolo. Então, a gente está falando dos anos ali de 19, 20, 21 e depois 22 e 23, inclusive com relevância estatística, né, nessa diferença. Então, significativamente melhor os pacientes depois da implementação desse protocolo. Outra coisa que a gente acha que é importante é não só fazer, mas também disseminar essas experiências, esse conhecimento que a gente acaba adquirindo durante o tempo. Então, sempre que possível, a gente tenta analisar e publicar esses dados de o que está dando certo dentro da instituição, né? E esse foi um trabalho que a gente fez também, mostrando principalmente esse que era o objetivo principal do grupo, quando ele se criou, que era abreviar a cirurgia dos pacientes. Então, a gente conseguiu ter uma redução na mediana de tempo entre a entrada e a cirurgia do paciente. Conseguimos melhorar esse indicador depois da implementação desse protocolo, e a gente vê ali, naquele slide que eu mostrei anteriormente, o resultado nesses desfechos de mais longo prazo do paciente. Então, a equipe fica muito satisfeita, o paciente fica mais satisfeito e tem desfechos melhores a longo prazo, né? Outras análises que a gente tem feito também, agora com coisas um pouco mais de maior complexidade, vamos dizer assim, para tentar entender se isso é o custo efetivo também. Esse é um outro trabalho que a gente tem feito,
com a cirurgia robótica e a ortopedia. Então, a gente já tem essa evidência que, pelo menos aqui, a gente tem uma redução no tempo médio de permanência desses pacientes que são operados por via robótica, diferentemente daqueles pacientes que fazem cirurgia aberta. Então, agora, o próximo passo é entender qual é o impacto econômico disso para o hospital e para os pacientes também no pós-alta. Né? Aí, para fechar esse ciclo e seguir incentivando as pessoas a perseguirem essas métricas de qualidade, a ficar focado no desfecho, mais centrado no paciente, a gente implementou um programa no último ano chamado Moinhos Mais Reconhecimento, onde a gente elencou uma série de indicadores de gestão hospitalar, atrelados a alguns indicadores específicos por linha de cuidado, envolvendo várias especialidades médicas do hospital. Então, como a gente não teve, infelizmente, até o momento, um interesse numa parceria das operadoras de saúde em nos ajudar nesse tipo de fomento, nós do hospital trouxemos essa ideia e acabamos fazendo por conta, né? E foi um grande sucesso aqui dentro do hospital. Como vocês podem ver, a gente começou por algumas especialidades. Nem todos os médicos quiseram participar, quiseram aderir ao programa, era uma coisa completamente voluntária para todo o corpo clínico do hospital. Mas todos aqueles que aderiram assim, acharam muito legal, conseguiram ver os seus indicadores de performance, e essa é uma questão que parece crucial nessa jornada do valor em saúde, é esse feedback e esse entendimento de aonde a gente está e como que a gente pode melhorar. Então, a gente conseguiu, via hospital, dar essa bonificação e esse incentivo a todo mundo que perseguia algumas métricas e desfechos melhorando a qualidade assistencial. E esse foi um programa bem bacana que a gente conseguiu fazer, apesar de ter buscado essa parceria com as operadoras e não termos tido sucesso até o momento. Mas eu acredito que essa é uma coisa que virá aí para o futuro. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e fico aberto a perguntas aí que eu sei que vão vir depois da apresentação dos colegas. Perfeito, doutor Arthur, muito obrigada, viu? Acho que essa discussão vai vir em algum momento, acho que todos nós esperamos por ela. A gente fala bastante sobre o modelo de pagamento, mas a gente sabe que é difícil em todas as casas. Aqui na NAP a gente tem conversado bastante sobre isso, mas não é algo que seja trivial aí entre todo mundo, não. Chegaremos lá, se Deus quiser. Muito obrigada, doutor Arthur. No final, a gente volta então para as perguntas. Quem tiver perguntas direcionadas ao doutor Arthur, eu vou pedir a gentileza que mande no chat. Se possível, coloque de onde vem, um pouquinho do histórico do que é, da instituição, para a gente ter um pouquinho mais de contexto aqui na hora de responder para vocês, tá? Eu chamo agora, então, para a gente, para o nosso segundo case aqui de implementação, o Dr. Felipe Duarte, do Hospital Sírio-Libanês. Por favor, Dr. Felipe, a palavra é sua. Não mudo ainda, doutor. Ainda não te escuto. Não sei se é um problema de áudio meu. Perdão, Fica acho que agora tranquilo. sim. Palavra é sua agora. Obrigado, Keila. Bom dia a todos e todas que estão aqui nos ouvindo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse evento, né, acho que discutir esse tema sempre agrega. É um tema difícil, apesar de muito parecer ter conceitos triviais. Na hora que você vai desmembrar isso, a gente acaba sempre se deparando com enormes desafios, que vão desde os desafios dos modelos de pagamento até os desafios de melhora de prática e relacionamento com o corpo clínico. E eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui da nossa experiência focada numa dos diagnósticos que a gente acompanha, relativo ao câncer de mama. Então, eu tô aqui trazendo essa apresentação, a ideia é não se encerrar nela, né, a gente ter a oportunidade de discutir,
E aí eu fico também à disposição para perguntas que devem vir aparecer junto com a apresentação dos colegas, né. O Arthur falou que ele não ia falar muito sobre o basics, né, a teoria de valor em saúde, mas, eu fiz questão de trazer esse slide com a agenda de valor em saúde proposta aí pelo Van der Natt, né, pelo Paul Van der Natt na Holanda, muito sustentada pela doutora Márcia Macchidice, que talvez seja uma das nossas maiores referências no Brasil e no mundo sobre esse assunto, porque quando a gente fala de valor em saúde, método é algo importante, né. Eu sempre toda vez que alguém fala assim: "Ah, eu quero começar a medir desfecho. Ah, eu quero fazer um protocolo. Ah, eu quero", a primeira pergunta que eu sempre me vem à cabeça é por quê, né. Porque você precisa ter um objetivo com isso, você precisa entender aonde você quer chegar. Ah, porque o mundo está evoluindo para isso? Então, não sei se é só uma resposta satisfatória e uma resposta que norteia. Então, quando a gente olha uma agenda de valor, né, a gente pensa numa metodologia dentro desse assunto, de aspectos que são aqueles aspectos fundamentais, né. E um dos grandes adventos dessa agenda de valor muito recente incorporado pelo Paul Van der Natt são esses adicionais aí que ele colocou na agenda de valor tradicional que o Porter já trazia para a gente nesse sentido, né, principalmente no que diz respeito a gente estabelecer uma melhoria da qualidade baseada em valor. Eu acho que esse é um ponto que para mim ele é uma quebra de paradigma, porque eu entendo que todos nós e todas as instituições elas estão correndo atrás efetivamente, de melhorar e tornar o sistema de saúde mais sustentável, mas esse é um dos objetivos talvez da entrega de valor em saúde, né, que em tudo está contemplando, qualidade, pertinência, enfim, desperdício, mas o outro objetivo que a gente não pode deixar nunca de fazer é deixar de olhar esses dados para agregar a prática clínica, né. A gente sempre tem oportunidade. Eu acho que todos os serviços, por melhores que eles sejam, eles vão ter oportunidade de entrega de qualidade e excelência e espaço de melhoria, né. Além, claro, da gente investir na questão da cultura da entrega de valor. Eu acho que se a gente não tiver engajamento das altíssimas lideranças, de todos os players do sistema nesse cenário, a transição para uma entrega de valor, ela vai ser muito mais difícil e a gente está vendo isso acontecer na prática, né. Aqui no Círio, a gente mede desfecho para algumas condições de saúde específicas, tá. Essas condições de saúde, elas foram escolhidas ao longo do tempo, aqui tem uma linha do tempo que eu acho que vocês podem ver, desde 2017, conforme algum interesse estratégico, algum interesse de variabilidade, elas fazem sentido para o contexto sírio-libanês, por isso que elas foram escolhidas, né. E eu faço questão de reforçar isso, porque as pessoas às vezes perguntam assim: "Você começaria a medir desfecho pelo quê?". Pelo aquilo que faz sentido para sua instituição, para o seu contexto, para o cenário que você está inserido, porque não adianta eu falar: "Vamos medir contexto de desfecho de artroplastia de quadril e joelho", por exemplo, se a sua instituição não tem um viés ortopédico, né. Será que a gente precisa ir nessa linha? Será que tem outras coisas que devem ser primeiro, né, que devem vir primeiro? E a gente, ligou e desligou programas de desfecho conforme esse interesse. Um exemplo, nós acompanhamos desfecho clínico de pacientes com Covid-19, até esse ano. Esse ano a gente entendeu que esgotados 3 anos de acompanhamento, a gente não acompanharia mais, porque reduziram o número de casos, a gente tinha dados suficientes para algumas conclusões que eram importantes, a gente analisou esses dados, então a mágica desse negócio é que ele é vivo, né, e eu acho que esse é um ponto importante, assim como vocês estão vendo outras condições ali que foram, descontinuadas ao longo do tempo, né. Eh, eu acho que a gente conseguiu atingir uma certa maturidade na coleta e na construção dos bancos de dados, porque isso é fundamental. A gente tem, e segue standard sets personalizados ali, principalmente direcionados pela Aisson, mas também acrescidos de necessidades que a gente identificou ao longo do tempo. A ANAP tem feito um trabalho incrível na rediscussão de alguns standard sets. Eu acho que uma dos grandes ganhos dessa discussão com os hospitais é a gente pensar em reduzir até esses standard sets para torná-los viáveis de coleta entre todos os parceiros desse grande projeto, né. Se você colhe muito dado, você tem que se responsabilizar por analisar
isso, né? Será que a gente está fazendo isso? Então, talvez a gente deva começar pelaquilo que realmente importa, né, na opinião do consenso de especialistas, dos grupos hospitais, é aquilo que seja viável. Porque antes a gente fazer alguma coisa que seja viável do que a gente ficar sonhando e não conseguir integrar, né? E é claro que esse tipo de iniciativa, por exemplo, vocês estão vendo aqui um exemplo do nosso REDCap de acompanhamento por timeline para a condição de câncer de mama, né, ele está todo linkado com uma agenda estratégica, dele eu consigo puxar relatório, extrair os indicadores que eu preciso, então isso me permite um gerenciamento muito mais claro dessa condição de saúde, né. O segundo ponto importante é a gente, se organizar em unidades de práticas integradas, eu acho que os colegas têm essa experiência, é claro que eles contaram com o especialista e é só a partir desses grupos que a gente consegue devolver o dado coletado para que a gente consiga retroceder, retroceder não, desculpa, para que a gente consiga implantar as melhorias que a gente pensa como responsáveis, né. O médico que sempre tem um médico referência, né, uma liderança nesse sentido, ele tem que se perceber como não o único responsável, mas o responsável por parte desse cuidado, mas por todo o cuidado, né, daquele paciente junto com toda uma equipe multiprofissional. E essa equipe ela inclui não só a equipe da assistência, mas ela inclui a equipe também que está coletando esse tipo de dado, a equipe que está gerenciando esses pacientes ao longo da sua jornada ou do seu segmento de jornada, né, quando ele está aqui conosco na instituição. Então, para cada equipe multidisciplinar, para cada condição de saúde que a gente escolheu, a gente dedica uma equipe multidisciplinar organizada, que vai discutir não só os dados de desfecho clínico, mas também propor linhas de cuidados voltadas para aquelas condições. Nós estamos discutindo essa da mama, mas a gente desenvolveu para ortopedia, artroplastia de quadril, joelho, cirurgia de coluna como artrodese de coluna lombar, 1, 2, 3 níveis, cirurgia bariátrica e entre outras linhas de cuidado que nós entendemos que eram traçadoras de qualidade e que estavam conectados aqui à estratégia do Sírio-Libanês, né. Na equipe do câncer de mama, que é o exemplo que eu estou usando aqui para ilustrar para vocês, a gente tem um oncologista clínico, mastologista, essa foi uma união muito boa, porque por incrível que pareça, mastologista e oncologista clínico nem sempre se falam, né, boa parte dos pacientes ele advém do mastologista, ele não advém da porta oncológica clínica, né, nessa condição de saúde das pacientes, elas acabam procurando os mastologistas, então é muito interessante essa aproximação entre esses 2 especialistas. O enfermeiro oncológico, psicólogo, consultoria de imagem que foi incorporada, eu vou falar para vocês um pouco do papel dessa profissional, fisioterapia, nutricionista e, é claro, o agente governança clínica, representado aí pela nossa área de prática médica, protocolos e desfecho clínico, e a nossa coordenação de desfecho clínico, que está junto nessa área, seguindo um standard set preconizado, esse ISO, né. O importante é aquilo que eu falei, assim, a gente precisa estabelecer a melhoria da qualidade baseada no valor que tem que ser provocada por dados, né, que a gente fala um pouco top down, mas também pela análise de processos de cuidado, um pouco bottom up. Então, se você junta a visão de quem está fazendo o cuidado, de quem está pensando no processo, com o dado que você recebe no final, você tem tudo na sua mão para você conseguir, de alguma forma, melhorar o que você está entregando de cuidado para aquele paciente e olhar, sobretudo, para a sustentabilidade desse cuidado, porque é outro pilar que a gente comentou que também era fundamental, né. No câncer de mama, a gente inclui pacientes desde dezembro de 2017, são critérios para inclusão pacientes acima de 18 anos com câncer de mama primário e sem tratamento prévio, né, porque isso pode mudar completamente o condicional desfecho clínico. A gente, entende que o médico e o paciente possam ter alguma autonomia no sentido de não desejar participar do programa, porque ele tem algumas intervenções, pensadas do programa e talvez essas equipes não desejam, os pacientes não desejam, e aquelas pessoas que têm alguma barreira de linguagem, ou uma barreira cognitiva que infelizmente impeça a gente de extrair o dado ou de entender ou coletar aquele dado. Isso eu não estou dizendo que a gente deixa de entregar um cuidado, eu estou dizendo que a gente deixa de coletar um dado padronizado, é só isso, acho que é importante diferenciar isso, né. A gente começou incluindo pacientes cirúrgicos, a gente depois partiu para uma inclusão, uma busca ativa em quimioterapia e hormonioterapia, que é uma porcentagem menor, a gente expandiu para outras unidades do Sírio-Libanês, como por exemplo a unidade Taim, começou a incluir pacientes de radioterapia e por fim, em maio de 2021, a gente expandiu para a nossa unidade, em Brasília, a unidade hospitalar de Brasília, tá.
A timeline desses pacientes, ela começa no T0 e ela vai até 5 anos após o início do tratamento. O primeiro contato fica com 6 meses, depois do início do tratamento, né, tem um baseline, 1 ano, 2 anos e então 5 anos, tá. São, vistos em todos os contatos os PROMs desses pacientes, a gente sempre se atenta à readmissão. Eh e aí os dados basais acaba ficando no T0 mesmo, como eu comentei. Pra até agosto de 2023 nós tínhamos incluídos 1.162 pacientes, né, das quais 1.024 vieram por porta cirúrgica e 138 com neoadjuvância, né, então atualmente nós temos 891 pacientes com uma taxa de sucesso de contato e segmento de 75%, que é bastante alta quando a gente para olhar a literatura. Isso muito porque o trabalho é muito de ligação, é muito manual, né, o gerenciamento disso é muito fino, né, tem uma equipe bem dedicada para contatar esses pacientes, né. E analisando os dados, entra o que a gente começou a falar, né, quando a gente começou a medir desfecho, é claro que a gente treinou as equipes para fazer as perguntas, fazerem contato com os pacientes, né, e até mesmo os gerenciadores de cuidado para eles terem esse feeling, esse conhecimento da condição de saúde, mas a gente começou a olhar que tinham domínios dentro do estado global de saúde, por exemplo, que chamavam atenção para as pacientes que entravam nessa linha de cuidado. Então, por exemplo, falar sobre perspectiva futura era muito difícil, aspecto emocional era algo que talvez tivesse uma oportunidade de cuidado. As equipes que ligavam para essas pessoas ou que fazem contato com essas pessoas sentiram uma certa dificuldade até em fazer algumas perguntas ou entrar em alguns aspectos que são muito delicados, por exemplo, perguntas invasivas tocantes à vida sexual, né. Imagina, você tem uma paciente que acabou de fazer um diagnóstico de câncer de mama, você vai perguntar para ela sobre a vida sexual dela, é o melhor timing, como é que eu faço isso? E aí a gente começou a usar esse tipo de dado, esse tipo de input, para poder melhorar um pouco essa abordagem e, claro, para direcionar o cuidado e fazendo parceria aí com as equipes que a gente tem multiprofissionais, né. Quando a gente aprofunda a análise, por exemplo, o que era uma preocupação importante para essas pacientes, né? Queda de cabelo, fundamental. As pacientes entravam achando que elas vão ficar carecas e a gente precisava abordar isso de cara, porque a paciente estava preocupada com o diagnóstico, que ela podia morrer e que ela ia ficar careca porque tem uma função importante, a imagem era muito importante, né? E aí entrou profissionais como, por exemplo, uma consultora de imagem para trabalhar nisso, né? Então a gente começa a usar esse dado para tentar mudar a forma como a gente aborda. Será que a gente pode falar um pouco mais disso ou direcionar um pouco mais isso nas consultas, até mostrando para paciente que a gente sabe que isso pode ser uma angústia, que a gente está disponível para ajudar, né? Da mesma forma, por exemplo, aspecto sexual e prazer sexual. Né, uma vez vencida a barreira da gente conseguir falar sobre isso, os nossos psicólogos começaram a fazer abordagens mais direcionadas para esse tipo de situação, e isso acaba trazendo mais conforto, mais acolhimento para essas pacientes. E, ao longo do seu segmento, há condições em que a gente precisa fazer contato com o médico, porque muitas vezes a pessoa que está fazendo esse contato com o paciente no seu acompanhamento timeline, ele capta alguma coisa que pode ser um alerta, né. Então, por exemplo, um exemplo, né, o paciente fez cirurgia de joelho, né, a gente aconteceu, se com a prótese de quadril, o paciente com muita dor, o paciente teve uma queda, será que isso é um alerta, eu preciso fazer contato com a equipe médica? Então, o próprio sistema, na hora que a gente está coletando a informação, ele me dispara alguns alertas padronizados que permitem com que a gente faça contato com o profissional responsável, ou algum encaminhamento devido, né, para que a gente possa acolher esse paciente e ser também parte do cuidado dele como um todo, né. E é claro que, a gente precisa mudar, e mudar é muito difícil, né, principalmente quando a gente está falando de nós médicos, né. Eu acho que, a gente soma muito o que a gente lê, o que a gente conhece de evidência, o que a gente estuda e muito da nossa experiência. E às vezes propor mudanças não é algo fácil, né. Mas eu tenho certeza absoluta que, assim como o Arthur falou, o feedback ele é fundamental. Se a gente não tiver feedback baseado em dado, ele não eu não consigo propor uma mudança, não adianta. Eu preciso chamar esses médicos, eu preciso chamar esses colegas parceiros e mostrar os dados deles pra primeiro para eles saberem a prática consolidada. Muitas vezes a gente não tem noção na hora que você para olhar o todo, de como a gente desempenha, né. Você sabe, você tem uma noção, mas olhar o dado é uma coisa que muda. E quando você promove uma comparação ética entre profissionais,
objetivando sempre aproximar daquilo que é a melhor evidência, você consegue de alguma forma levar a uma mudança de cenário. A gente teve isso com a bariátrica, por exemplo, um exemplo clássico, de um colega que tinha uma certa resistência a prescrever profilaxia de TEV para pacientes que faziam cirurgia bariátrica, porque as cirurgias eram mais rápidas, porque o paciente ia embora alto, uma série de medo de sangramento. E aí, quando a gente começou a comparar que esse colega era um dos únicos que não prescrevia dentre o grupo de pacientes e que o desfecho dele não era diferente nisso, no tocante a sangramento, né? Por exemplo, os colegas, a gente teve um caso de choque hemorrágico que foi um caso justamente desse colega que, obviamente, não foi um evento não evitável, mas o paciente nem estava tomando Clexane, a gente começou a conseguir mudar e a gente mudou. Esse colega passou a prescrever quimioprofilaxia e a gente melhorou a prática. Então, eu tenho certeza absoluta que o dado ele é fundamental para que a gente possa fazer uma reflexão contínua e uma mudança de prática. E é claro que se a gente puder somar isso, alguma política de relacionamento com o corpo clínico, principalmente quando o hospital é aberto aos médicos, né, o corpo clínico aberto, isso é um pouco mais atrativo. Acho que o exemplo da bonificação que o Arthur deu é muito interessante. A gente usa um pouco desses dados, não todos, porque tem coisas que a gente não consegue atribuir responsabilização 100%, mas tem coisas que sim, para relacionamento, por exemplo, com desconto, com benefício em horário cirúrgico, benefício em internação. Então você começa a mudar um pouco também essa prática, não necessariamente só na parte financeira, mas na parte de relacionamento propriamente dito. Esse é um exemplo de relatório que a gente faz anualmente para os nossos profissionais, né? Então a gente seleciona o médico específico, esse é para mama, e a gente discute casos, coisas que estão relacionados ao protocolo, por tempo de permanência, adesão a protocolo de quimioprofilaxia de TEV, quando ele é pertinente, ou enfim, né, custo, a gente mostra isso, complexidade, e a gente acaba discutindo dados de desfecho clínico, como, por exemplo, como é que está a qualidade de vida desses pacientes, como é que está a funcionalidade desses pacientes, versus o pool de médicos que teve pacientes inseridos no programa de desfecho. E aí a gente consegue entender o que tem de oportunidade e o que essa pessoa está fazendo que é muito bom, que talvez a gente possa compartilhar com o grupo todo, né? Porque a ideia é que a gente cresça todo mundo, né? É valorizar aquilo que é bom, é poder corrigir aquilo que é uma oportunidade, sem expor as pessoas, né? De uma forma ética, transparente e principalmente gerar parceria. E é engraçado porque conversando com esses médicos, eles falam que a gente fazendo isso traz sensação de pertencimento, mostra a credibilidade do dado, confiança, a gente discute a confecção desse relatório com o grupo líder, né? O caráter é não punitivo, isso fica reforçado, porque é um feedback, é um bate-papo, é um espaço de troca, né? E isso estimula a adesão e diminui a taxa de recusa. A gente tinha no começo uma taxa de recusa de inserção de acompanhamento muito maior do que a gente tem hoje. Por quê? Porque os médicos sentiram confiança no processo. Ninguém está aqui para cercear a prática, a gente está aqui para melhorar a prática junto, né? Como instituição. Agora, ficam desafios, né? Quando a gente fala de agenda de valor, né? Primeiro, valor presume jornada, né, a gente muitas vezes em hospitais de corpo clínico aberto, a gente acaba tendo acesso a um pedaço da jornada do paciente, né, como é que a gente amplia o acesso para essas jornadas? Por exemplo, câncer de mama, a gente tem acesso a uma jornada que é muito ambulatorial quando o paciente acompanha no centro de oncologia, mas quando ele acompanha fora, ele faz diagnóstico aqui, opera aqui, mas, o paciente acompanha com o oncologista fora, eu nem sempre tenho acesso a uma jornada ou uma ascensão sobre essa jornada de uma forma que eu possa contribuir 100%. Então, isso ainda é um pouco discutível, principalmente na saúde suplementar, em que os pacientes fazem pedaços das suas jornadas em locais diferentes, né. Como é que eu diminuo a variabilidade indesejada trabalhando com corpo clínico aberto, né? Dá para bonificar baseado em indicador de desfecho? Tipo PROM, por exemplo, qualidade de vida, funcionalidade? Deixo aqui para provocar discussão, né. Como é que eu individualizo os resultados e eu encaminho para os profissionais antes da consulta? Então, minha paciente vai passar em consulta 6 meses depois que ela iniciou o tratamento, eu tenho um questionário de desfecho, isso tinha que estar na porta, na mão do médico antes dele entrar, né. Será que essa informação agrega? Com certeza ela agrega, tem centros no mundo que já fazem isso, e que o paciente às vezes responde até antes da consulta, é muito interessante, né. E como é que eu divulgo publicamente os dados, para facilitar o entendimento e a tomada da decisão, não só dos pacientes, dos profissionais de saúde, desculpa, mas também como dos pacientes, como é que eu torno isso palpável para eles, né. E aí eu fico e a pergunta que acho que é a pergunta de $1.000.000, né, como é que eu extrapolo essas métricas para pagamento que seja sustentável, né. Claro que eu vou discutir pacote, eu vou discutir bando, eu posso discutir um monte de modelo de pagamento, né, mas como é que eu uso esse tipo de dado, tipo PROM ou PREM, por exemplo, para atrelar pagamento? Faz sentido, né? A gente olha muito para o desperdício, né. Eu sempre falo, saúde não é custo, saúde é investimento.
Agora, saúde custa caro, o que a gente não pode fazer é desperdiçar recurso, né, então, eventualmente, o custo vai ser alto, mas se não for desperdiçado, tá tudo certo, né. Então, será que esse é o ponto crucial para entrega de valor, né? E aí volta a discussão, né, o que que é valor, né? O que que é valor para cada um, o que que é valor para cada player do cenário. Então era um pouco isso que eu queria provocar, mostrar um pouquinho daqui. Estou à disposição, eu deixo o meu contato LinkedIn também, e a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Muito obrigado, gente. Parar de compartilhar aqui com vocês. Que muito do que você trouxe aí no seu último slide de discussão foram perguntas que já chegaram aqui, tá? Então, acho que a gente vai ter que trazer essas perguntas aí um pouquinho para debater lá no final. Claro que muitas delas têm esse valor incrível de $1 milhão, a gente gostaria muito de saber, mas acho que tem muita pergunta em relação a como vocês já fazem, algumas etapas que vocês já pularam. Mais um pouquinho a gente fala. Obrigada mesmo, viu, Dr. Felipe, pela apresentação, foi excelente. Um prazer, obrigado. Eu vou convidar agora, então, o Dr. Mário Lenza, Dr. Israelita Albert Einstein, para trazer o case de implementação aí. Dr. Mário, por favor, a palavra é sua. No final, teremos de novo as perguntas. O pessoal está mandando bastante aí pergunta já direcionada para você também. Então, acho que depois da sua apresentação, a gente vai ter um excelente debate. Por favor, a palavra é sua. Então, vamos lá. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite de todo o pessoal da organização da ANAP. Sempre é mais difícil, né? Depois dessas duas grandes apresentações aqui, do Arthur e do Felipe, agora ficou um grande desafio para mim falar um pouquinho sobre VBHC. Deixa eu só jogar minha tela aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá. Só para me apresentar, né, esse é o organograma geral da nossa instituição. Eu sou ortopedista de formação, hoje eu respondo diretamente ao Dr. Miguel Sindorogo, dentro desse complexo sistema aqui da nossa diretoria. Eu fico dentro do programa de práticas médicas e programas de qualidade e programas estratégicos, fazendo parte aqui do programa de ortopedia. Então, vamos lá, todo mundo falou muito de valor, né? O ortopedista é um pouco mais prático, a gente fez uma fórmula aqui mostrando o valor como a gente entende dentro de uma literatura super robusta, né? Mas de uma forma mais simples, a gente vê como valor a pertinência do cuidado, os desfechos e gerenciamento de toda a saúde e da qualidade do paciente, isso sob o custo, né? Que todo o sistema é finito. Então, a gente tem que fazer esse gerenciamento de valor dentro da pertinência do cuidado, os desfechos, né, que é o tema talvez grande dessa apresentação, e eu vou mostrar como que a nossa instituição faz um pouquinho esse programa de desfechos. Então, a gente tem o desfecho e gerenciamento em saúde de 23 condições clínicas, né? A ortopedia participa com um grande número dessas avaliações, mas não se restringe só à ortopedia. A gente tem neurologia, a gente tem cirurgia bariátrica, endometriose, cardiologia, oncologia, transplantes, e com a vinda do Covid, né, teve uma avaliação muito grande dessa doença. Hoje, mais ou menos, a gente tem 580 novos pacientes por mês, 70% de engajamento da avaliação desses desfechos e quase 1.100 contatos todo mês. E existe uma estrutura que faz todo esse gerenciamento, né, que é composta por uma coordenadora, 2 analistas de desfechos, 4 assistentes de desfechos, e dentro dos programas estratégicos, né, eu como ortopedia, a gente dá todo o apoio técnico e o gerenciamento desses dados. E aí os indicadores de divulgação dessas informações que temos é por meio do dossiê de valor, os benchmarks relacionados à ANAP, a gente faz também o comitê de pacientes e familiares, alertas aos pacientes que não estão indo bem, e talvez o que fecha com chave de ouro, o feedback médico. Então, vou falar um pouquinho dessa estrutura dentro da minha área, que é o que a gente considera um case de sucesso, que é a ortopedia. Então, a ortopedia aqui no Einstein, ela atua no cuidado do paciente ortopédico, com sinergia em todas as áreas do sistema da Sociedade Israelita Albert Einstein. A equipe é formada por médicos, especialistas, enfermeiros, profissionais
multidisciplinares e tem como objetivo a cadeia de tratamento, a jornada do paciente ortopédico. As ações da ortopedia estão direcionadas à qualidade e segurança do paciente, gestão do corpo clínico, responsabilidade social, sustentabilidade, ensino, pesquisa e inovação. De todos esses desfechos, todas as doenças relacionadas aqui, as principais doenças relacionadas à ortopedia, a gente faz o gerenciamento e o segmento desses pacientes. Além disso, a gente tem protocolos que foram criados pelo nosso corpo clínico, né, sobre artroplastia de quadril, joelho, cirurgias de coluna, cirurgias do ombro como manguito rotador e cirurgias do joelho como cirurgias do LCA. A gente avalia todos os desfechos desses pacientes que são seguidos por nós e temos esses manuais ou essas cartilhas de educação ao paciente. Agora, falando um pouquinho sobre a ortopedia, né, das linhas de cuidado, a gente avalia todos os pacientes com dor lombar, dor cervical, osteoartrose do quadril, joelho e do ombro, cirurgias de ombro como manguito rotador e instabilidade e cirurgias do ligamento cruzado anterior. Desses pacientes, a gente faz as medidas de PROMS, né, que é qualidade de vida, dor e função, e gerenciamos os principais dados desses pacientes. Aqui são alguns exemplos, como tempo médio de internação, taxa de readmissão em 30 dias, taxas de complicações, se o antibiótico profilaxia foi correto, tanto na entrada do antibiótico quanto na sua suspensão, e as taxas de infecção do cirúrgico. Falando um pouquinho mais de uma área específica, né, dentro desse case de sucesso, vamos falar sobre as doenças da coluna, que são muito prevalentes aí no nosso dia a dia. Então, como que a gente faz essa monitorização desses dados? A gente consegue fazer a monitorização de todos os dados relacionados aqui à ortopedia e vamos ver como que a gente vê os desfechos, os PROMs e PRAMs desses pacientes. Então, a gente tem esse DASH, né? Acho que foi um grande ganho, uma participação de toda a instituição que nos ajudou a criar, onde a gente consegue ter um resumo de tudo que está acontecendo do paciente em qualquer momento, né? Então, a gente tem o volume, a receita com a rentabilidade, a visão do médico, conseguimos comparar esses médicos, os desfechos relacionados a essas doenças, o gerenciamento relacionado, que está nesse item de ortopedia, e o feedback, que a gente consegue compilar todos esses dados, que são gerenciados de uma forma dinâmica e imediata, para passar isso para o paciente e para o médico. Então, aqui, falar um pouquinho dentro desse DASH, como que a gente vê os desfechos dos pacientes. Restringindo aqui um pouquinho a coluna lombar, né? Então, os pacientes que são submetidos aqui a cirurgias de coluna lombar, a gente tem 13 mil tentativas aí de conversar com o paciente para ver os desfechos e com 77% de taxa de follow-up. Foram incluídos dentro desse volume de pacientes 3.303 pacientes, e a gente não só acompanha os pacientes cirúrgicos, a gente acompanha tanto os pacientes que fizeram o tratamento cirúrgico aqui na instituição, com problemas de coluna lombar, e também aqueles pacientes que fizeram o tratamento não cirúrgico por meio de fisioterapia. E a gente também não só acompanha os pacientes que têm acesso aqui ao hospital. Acho que todos já sabem, mas eu vou fazer uma pincelada sobre o Projeto Coluna, que são pacientes que não têm acesso à instituição, mas que, por meio de um projeto de segunda opinião, conseguem ter acesso à nossa instituição, e a gente consegue ter o volume tanto do paciente particular, quanto do paciente do Projeto Coluna, e aqui um número um pouquinho menor é o nosso gerenciamento ortopédico dos nossos funcionários, a gente considera ele como o nosso programa Cuidar, onde a gente avalia os funcionários que foram submetidos tanto a tratamento cirúrgico quanto conservador de sua coluna aqui na nossa instituição. E aqui a gente vê os PROMs, né? Então a gente vê o segmento desses pacientes antes da cirurgia ou antes do tratamento conservador da coluna dele, como que ele se acompanha ao longo do tempo, desde o baseline até 2 anos de segmento. Então, a gente vê aqui qualidade de vida e dor, né, por meio do Eurocall e por meio também da escala visual analógica da dor.
A gente também faz a avaliação da parte de disfunção, incapacidade, por meio do Oester, e também o NRS, que é uma escala também sobre esses pacientes que têm a ciatalgia, né? E os nossos desfechos mostram que os pacientes eles entram com um score não tão bom relacionado à qualidade de vida, dor e função, e por meio desse tratamento e segmento ao longo do tempo, há uma manutenção da melhora desses pacientes quando fazem o acompanhamento aqui conosco. E não é um volume pequeno de pacientes, né? Então, em torno aí de mais de 3.000 pacientes dentro dessa área aqui, que é a coluna lombar. Além dos PROMs, a gente faz a avaliação da percepção do paciente quanto a esse tratamento, né? Então, a gente tem o NPS, mostrando um NPS de 83,3% dos pacientes que fizeram o tratamento de coluna aqui conosco, e esses pacientes, ao longo do tempo, tanto em 90, 180 e 1 ano, mostram-se satisfeitos com o tratamento que eles realizaram aqui dentro da instituição. Além dos desfechos, que a gente vê como que esses pacientes foram tratados e o acompanhamento ao longo do tempo, a gente faz toda a monitorização dos dados desses pacientes quando eles estão internados aqui conosco e quando eles vão para casa fazer aí o final do tratamento deles. Então, dentro ainda desse DASH, né, que foi criado, a gente consegue ter a informação dinâmica desses pacientes, com indicadores gerenciais, onde a gente consegue ver aqui se o antibiótico profilaxia foi correto em menos de 60 minutos, se teve a suspensão correta, se ele fez o kit de clorexidine junto com a toalha impregnada de clorexidine para evitar aí a infecção, taxa de reinternação em 30 dias, taxa de reoperação em 6 meses, taxas de complicações, enfim, todo o desfecho gerencial desse paciente é seguido por meio desse DASH e com a compilação dos dados que o programa ajuda a célula de desfecho a nos fornecer isso. Além disso, a gente consegue ter de imediato todos esses pacientes que são oriundos de uma segunda opinião aqui conosco, o quanto que a gente indicou de tratamento cirúrgico, o quanto que a gente não indicou de tratamento cirúrgico e o acompanhamento desses pacientes ao longo do ano. E talvez uma coisa que consiga compilar todos esses dados de desfecho e de gerenciamento é o feedback. Então, tudo isso é direcionado a uma folha, a um feedback específico para cada médico que faz esse tipo de cirurgia, e a gente consegue colocar esses dados e mostrar esses dados ao cirurgião e comparar esses dados também com os outros cirurgiões, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, aqui é um exemplo fictício aqui do nosso feedback, né? Então, tem a fotinha do médico, CRM, a especialidade onde ele está e a segmentação em que ele pertence. E aí, em cima de todo esse gerenciamento, a gente consegue mostrar esses dados em tempo real para o médico, né, que vai fazer o feedback. Então, a gente consegue mostrar aqui em cima o volume de consultas que esses médicos fizeram em relação aí aos pacientes com doenças de coluna e o volume de internação desses pacientes ao longo do tempo, né? Então, mostrando um pouco a produtividade desse médico dentro da instituição. Além disso, uma coisa muito interessante que a gente consegue fazer, né, com essas células de desfechos, a gente consegue ter o desfecho específico aqui, por exemplo, de qualidade de vida desse médico, né? Então, o quanto ele representa de melhora na qualidade de vida. Aqui a gente mostrou em 3 meses, mas isso pode ser feito em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, e a gente consegue comparar esses médicos de uma forma anônima, né, entre os pares que fazem cirurgias. Então, conseguimos fazer até dados estatísticos mostrando se esse médico ele está acima ou não em relação aos outros, e a gente sempre tem um benchmark onde ele tem que atingir ali a melhor performance possível para trazer o melhor tratamento para esse paciente. Isso a gente faz, então, com qualidade de vida, a gente faz da mesma forma com função, a gente vê os desfechos desse médico único e compara ele com os pares que fazem os mesmos tipos de cirurgia,
e as mesmas coisas com a percepção do paciente em relação ao tratamento dele de coluna. A gente tem o valor do médico em si dentro do feedback e a comparação de uma forma anônima com os outros pares que fazem o mesmo tipo de tratamento dele. E, em cima desse gerenciamento de todos os dados, da compilação de todos os dados, tem a pertinência no cuidado, como aquela fórmula de valor, né? Então, o valor é a pertinência do cuidado sobre os desfechos e gerenciamentos que a gente já mostrou aqui e os custos relacionados a esses pacientes, que são custos finitos. Então, quanto à pertinência do cuidado, isso é talvez o case de maior sucesso que temos aqui dentro desse investimento em gerenciamento e desfechos de pacientes, a gente tem a pertinência do cuidado. Isso é liderado pelo pessoal da prática médica aqui na nossa instituição e as áreas de apoio, como os programas estratégicos, dentro de cada área consegue fornecer e ajudar, dando todo o aporte específico para o pessoal da prática médica. E qual que é o objetivo da pertinência do cuidado? Né? É garantir a segurança do paciente por meio de realizações de procedimentos com indicações baseadas em evidências, né? Então, isso traz uma segurança, né, um gerenciamento de todos os casos de forma multiprofissional, é eficaz porque é um tratamento baseado em protocolos com os melhores níveis de evidências, e quem nos ajuda a fazer esses protocolos é o corpo clínico, claro, respaldado com toda a literatura, sempre centrado no paciente, respeitando aí as preferências, necessidades e valores dos pacientes, e eficiente, porque a gente viu com a pertinência do cuidado, para o sistema de saúde como um todo, né, evita os overdiagnoses e treatment, né? Então, a gente consegue diminuir um pouquinho aquele custo relacionado dentro do sistema de valor. E como que é feito aqui a pertinência de cuidado, né? Então, a gente tem um problema a se resolver, aí eu vou mostrar um problema que é relacionado à artrodese de coluna e infiltrações de articulações. O corpo clínico, junto com todos os programas estratégicos, criam care pathways, né, quando necessário, e a grande maioria deles a gente traz esse protocolo de tratamento. A gente define as variáveis, né, quais são os desfechos que serão acompanhados, para ver se esse segmento da pertinência do cuidado está correto. Constrói um banco de dados, como eu mostrei aqui dentro desse dash. A gente define boards de especialistas que conseguem nos dar todo o respaldo técnico ali da doença. A gente define critérios de conformidade, aonde pode ir ou onde não pode ir. E, depois de tudo isso, começa a ter o gerenciamento das doenças e dos procedimentos que são feitos aqui. E dentro desse gerenciamento, há a formatação de um dashboard, como mostrado ali para vocês, e mostrando um relatório final, tanto para o paciente quanto para o médico, que são a compilação desses feedbacks que estão mostrados aqui. De uma maneira bem simplista aqui, né, quais são as etapas desse gerenciamento? Então, todo cirurgião que vai fazer uma cirurgia aqui dentro da instituição, seguindo esses protocolos específicos, né, um robô de base de dados, ele cria um algoritmo de agendamento, em cima de relatórios médicos e exames comprobatórios. Quando isso está tudo correto, há a indicação de cirurgia, ótimo, e eu vou seguir aqui o fluxo, mas quando isso não está correto, há um alerta para o pessoal da prática médica solicitando uma adequação dos relatórios. Então, vamos supor que está tudo certo, a cirurgia está indicada, mas se tiver tudo correto, essa cirurgia é liberada e aí dá o segmento do paciente. Se isso não estiver correto, está no não conforme, há uma avaliação de um board de especialistas em relação a esse pedido de cirurgia, e essa cirurgia ela pode ser indicada, se esse board sentir que há coerência dentro do procedimento cirúrgico, ou não indicada. Eu vou mostrar os números aqui como isso acontece. E aí o médico é comunicado e essa cirurgia não é realizada aqui. Mas se tiver com todos os conformes, o board dá todos os aparatos disso, a cirurgia é liberada e há todo o segmento que eu mostrei ao longo do tempo aqui para vocês. Hoje, não se restringe só à ortopedia, então a gente faz esse gerenciamento em várias áreas específicas aí e contraditórias dentro da literatura, tanto de indicação quanto de tratamento. Então, a
pancreatectomia, colestectomia, enfim, várias doenças, e aqui eu vou focar dentro das doenças com problemas ortopédicos, que são as artrodeses e as infiltrações para o tratamento da dor. Aqui só como um panorama geral de todos esses segmentos que fazemos dentro da instituição, do total dos procedimentos monitorados, o percentual de conformidade depois de todo esse fluxo é de 97,64%, com uma meta que a gente tem aqui para ser atingida de 95%. Agora, dentro desse valor, né, eu acho que todos já conhecem um pouquinho o Projeto Coluna, né? Então, o Projeto Coluna nos ajudou a fomentar um pouco isso dentro da ortopedia de uma maneira mais rápida, e esse Projeto Coluna ele foi baseado em medicina baseada em evidências, né, com as melhores práticas específicas, com um board de especialistas dando todas as diretrizes, os controles de implantes médicos, né, o controle de OPME, que isso era muito talvez de uma forma não muito correta, a utilização dos OPMEs dentro da área ortopédica e em outras áreas, a adequação dentro da remuneração, como os outros colegas falaram aqui de uma forma brilhante, né, como que a gente consegue adequar melhor a remuneração para aqueles que têm uma boa prática, e os desfechos e o custo-efetividade desses pacientes. Então, a gente consegue ter uma avaliação coerente de tudo isso. Isso foi combinado e compilado dentro do Projeto Coluna. E nesses procedimentos que a gente viu aí da pertinência do cuidado, aqui estão alguns números relacionados à artrodese de coluna. Então, independente do projeto de segunda opinião, né, o paciente que já tem uma indicação de cirurgia e vai ser agendada essa cirurgia aqui dentro da instituição, ele sendo paciente particular, convênio com acesso, convênio sem acesso, ou projeto Cuidar, a análise crítica, como eu mostrei para vocês, de todas essas solicitações de procedimentos. Então, desses procedimentos aqui avaliados dentro de artrodese de coluna, 109 procedimentos foram monitorados nesse tempo mostrado aqui, e a gente viu a pertinência de 37, a impertinência de 37 procedimentos, que por meio desse gerenciamento a gente cancelou a pedido do médico ou a pedido do paciente, por problemas de não estar seguindo as nossas diretrizes de uma forma correta. E desses 109, 72 procedimentos seguiram a forma correta e foram liberadas dentro da nossa instituição. A mesma coisa fizemos, né? Eu acho que isso ficou muito à mostra dentro de todo o sistema de saúde, né? Em um determinado momento houve uma superindicação de infiltrações de coluna e infiltrações de outras articulações. Aqui, num curto período de tempo, a gente monitorou 478 procedimentos, né, seguindo todos esses princípios, e a gente viu que os números não eram tão adequados assim, né? Todos os procedimentos que foram agendados aqui e monitorados por nós, apenas de 478, apenas 387 procedimentos foram realizados de uma forma seguindo todos os protocolos. A gente cancelou 86 procedimentos, né? Isso pelo médico ou pelo paciente, e 5 procedimentos foram bloqueados pela prática médica, mostrando aí a pertinência do cuidado em cima de todo um gerenciamento de desfechos e segmentos desses pacientes. E tudo isso é compilado, que a gente tem aqui, no nosso dossiê de valor, né? Esse dossiê de valor é de 2023, onde a gente consegue apresentar isso, talvez não de uma forma tão palatável para o paciente, e a instituição está trabalhando de uma forma muito intensa para se tornar isso mais palatável ao paciente, mas essas informações, elas são digeridas aqui pelo nosso corpo clínico e por todo o sistema de saúde que acompanha a nossa instituição. Aqui mostrando um pouquinho o exemplo desse dossiê, dentro de cirurgias de artrodese e descompressão de coluna, a gente vê que 87% aqui do cuidado apropriado, né, dentro de antibiótico profilaxia, a gente não atingiu essa meta de uma forma correta, então a gente mostra também que tem problemas. A média de internação com benchmark de 3 dias, a gente atingiu 2 dias, taxas de reinternação em 30 dias, com benchmark de 8%, a gente chegou a 3%. Infecções do sítio cirúrgico,
benchmark também de 3%, a gente atingiu 0,2%. As taxas de complicação, semelhantes ao benchmark, com 1%. Reoperação menor que o benchmark, em 5%. E a taxa de sucesso, né? Então, a gente considerou o sucesso relacionado ao tratamento em 88% dos pacientes em 12 meses, na região da coluna lombar, e 73% dos pacientes na região da coluna cervical. Então, todo esse gerenciamento criou esse sistema de valor, onde a gente consegue monitorar o paciente de uma forma mais honesta e para a qualidade do tratamento dele dentro da nossa instituição. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado aí por todos e vamos agora um pouquinho às nossas discussões. Viu, doutor Mário? Foi excelente a tua apresentação e acho que já respondeu aqui várias das dúvidas que eu tenho agora para a gente compartilhar. Acho que eu tenho alguns minutinhos agora para a gente debater. Eu vou confirmar direitinho quantos minutinhos são, mas acho que tem várias perguntas aqui que a gente tem para conversar. Eu vou chamar os 3 palestrantes aqui de novo para a gente fazer esse debate. Então, todos aqui de novo, vamos lá. Acho que boa parte das perguntas é direcionada um pouquinho para cada um de vocês, para a experiência de vocês dentro das instituições. Muitos aqui perguntaram, a gente teve várias perguntas perguntando sobre comparação, benchmarking, acho que vocês trouxeram na fala de vocês, mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada tema aí do benchmarking, que acho que é realmente o que a pergunta queria dizer, tá? Eu vou trazer aqui primeiro, para a gente iniciar esse debate, a pergunta do Fábio Alexandre. É uma pergunta para todos vocês, como eu comentei, e a pergunta é como realizam o gerenciamento dos dados de pacientes, separando pacientes assistidos por médico do corpo clínico dos médicos externos ou eventuais. Porque os médicos do corpo clínico ou que pertencem às instituições, teoricamente, aderem melhor. Vocês veem essa percepção? Como é que vocês têm visto isso aí nas instituições de vocês? Qual que é a experiência de vocês? Aí pode começar por quem quiser aí, fique à vontade. Vamos lá, quer que eu fale? Eu posso falar aqui. Por favor, Mário. Então, o que a gente vê, né? A gente consegue, dentro daquele dash que eu mostrei ali para vocês, a gente consegue gerenciar todos os médicos relacionados ao procedimento. A gente tem um volume específico de médicos, são aqueles médicos do corpo clínico que estão sempre aqui com maior volume, né? Com uma segmentação melhor. Esses são os nossos comparadores, né? Então, eu mostrei ali para vocês, a gente tem de 10 a 7 médicos, onde traz o nosso benchmark interno. E a gente consegue comparar aqueles médicos eventuais. Existe de tudo. Então, a gente vê muito no passado, quando não fazíamos essa pertinência do cuidado, um desperdício em relação a materiais e tempo de internação, e antibiótico não correto de uma forma muito grande. E isso nos assustava. Poxa, é uma pessoa que está entrando na instituição e talvez não está trazendo a melhor prática. Isso que veio a nós a necessidade inerente de criar essa pertinência do cuidado. Então, a gente criou care pathways e algoritmos específicos de quais são os procedimentos, quais são os códigos TUS que esse paciente, que esse médico tem que pedir relacionado àquela doença, e quais são os materiais que, na maior parte do tempo, eles têm que usar. Quando isso não acontece, no passado a gente não conseguia pegar de uma forma tão fácil, e a pertinência do cuidado nos trouxe uma ferramenta para você conseguir gerenciar melhor antes do médico fazer o procedimento. Isso trouxe, talvez, uma homogeneidade em relação a custos e desfechos relacionados aí ao board, que é o corpo clínico de uma massa geral. Acho que, não sei se consegui responder a pergunta. Perfeito, acho que conseguiu sim, doutor. Eu não sei se o doutor Felipe, se o doutor Arthur quer compartilhar aí da experiência de vocês. Sim, eu compartilho da experiência. Um hospital de corpo clínico aberto é sempre uma coisa um pouco mais complexa, né? Dizer assim, talvez semi-aberto,
porque todo hospital, imagino que tem uma comissão de credenciamento, né, e tudo isso passa por algumas barreiras, então não é completamente aberto, né, o corpo clínico do hospital. Mas a gente sempre entende que esse colega que é parceiro do hospital, que não é um internador eventual, vamos dizer assim, né, ele sempre vai estar mais alinhado, e a gente quer que ele esteja mais alinhado com a instituição e com os valores da instituição. Então, uma das ideias da mensuração desses desfechos justamente é bonificar de alguma forma, não só financeiramente, mas esses colegas que estão mais presentes na instituição e que têm um melhor desempenho, né? Então, eu acho que isso faz bem tanto para a instituição quanto para o médico que está atendendo, que faz parte do corpo clínico. A gente lida sempre, eu estava ouvindo dos benchmarks, né? A gente tem benchmarks, tem o benchmark da ANAP, por exemplo, temos os benchmarks internacionais, mas a gente sempre gosta de se comparar internamente, né? Então, a gente sempre traça uma mediana, né, naqueles dados que são nossos, comparando globalmente, e a gente entendeu também, depois de várias análises, que também a gente não consegue comparar cada médico especificamente com todos. Então, existe uma produção mínima que a pessoa tem que atingir dentro do hospital, isso em volume de pacientes, ou de cirurgias, ou, enfim, de internações, para que a gente considere esse colega elegível a entrar nesse grupo de comparação, porque senão a gente fica com, quando a gente tem um N muito pequeno, né, um volume muito pequeno de dados, a gente cria muitas distorções, então a gente traçou, dependendo da patologia, algumas produção mínima dos colegas para que eles entrassem nessa comparação. Acho que isso foi bem importante e tirou várias distorções assim da análise. Perfeito, doutor Só para Felipe. reforçar, acho que isso que o Arthur falou é muito importante. A gente precisa tomar cuidado na hora de tirar conclusões com esses dados, né? Porque a quantidade de pacientes que estão em acompanhamento por médico faz muita diferença na hora que você vai olhar o dado. Eventualmente, se você tem 2 ou 3 casos num ano ou em 2 anos, e a gente acontece isso eventualmente, dependendo do grau de relacionamento do médico, tirar uma conclusão é um pouco mais difícil. Aí eu entendo que a gente não deve deixar de olhar para esse colega e nem deixar de fornecer talvez a informação do grupo de médicos daquela especialidade que tenham pacientes naquele programa. A gente acaba mandando para os médicos o resultado geral, mas não o dele individualizado, porque para comparar é um pouco mais difícil. Mas também de gerenciar a prática, que é o que o Mário trouxe, né. A gente observa uma tendência de desvios maior de códigos ou coisas do tipo, quando as pessoas são menos fidelizadas ao corpo clínico, porque elas estão menos acostumadas a uma rotina da instituição de prática médica, né. E aí, nesses casos, e a gente não pode cercear a prática médica garantida aí pelo Código de Ética Médica, mas a gente pode regular e, claro, ter características que vão fazer a gente ficar num gerenciamento mais próximo. Acho que esse é um ponto importante. Aí você tem que lançar a mão dessas análises especiais quando são solicitações de autorização especial ou coisas do tipo, né, dentro do programa que a sua instituição preconiza, né. Perfeito. Acho que tem duas perguntas aqui que são complementares. Eu vou juntar as duas, tá? Como a gente tem pouco tempo, eu vou juntar as duas e, de novo, elas são direcionadas para vocês três. Então, acho que a gente para nessa pergunta, depois a gente faz um pequeno encerramento aqui, mas eu vou juntar as duas. É a da Marcela e a do Jefferson. É em relação ao gerenciamento desses dados, como é que vocês fazem esse gerenciamento? Vocês já comentaram que tem dashboard, que tem algumas plataformas de auxílio aí por trás. E a outra pergunta, que também é correlacionada aqui, é em relação à periodicidade que isso acontece. Então, a periodicidade em que vocês conversam com as equipes, que apresentam esse dado, que avaliam esse dado. Se essas reuniões são envolvedoras aí, envolvem todo mundo, se são reuniões de diretoria, como é que funciona na instituição de vocês, e se vocês trazem cases específicos ou não. Tá? Eu fiz 3 perguntas em uma, porque todas elas são em relação à utilização do dado lá no final. Então, periodicidade da utilização, como é que vocês usam para segregar e para utilizar esse dado na instituição, então sistemas, etc. E sobre realmente quem participa, como é que vocês fazem essa discussão aí. Podem começar, acho que agora eu vou selecionar alguém para começar, vamos começar
do final, doutor Felipe, podemos começar com você e a gente faz o inverso? Podemos. Claro, assim... claro. Tranquilo. Gerenciamento eu acho que é a parte mais difícil, porque você precisa ter uma garantia de um processo de coleta de dado muito robusto e muito madura, porque afinal das contas você vai usar o dado para informações extremamente relevantes, né. Eh A gente tem a coleta de dados, ela é feita por diversas formas, de diversas formas. Você tem diversas fontes do dado, então, por exemplo, a gente rastreia mapa cirúrgico, a gente rastreia, agendamento de internação, a gente rastreia agendamento de quimioterapia, depende da condição de saúde da porta, e a partir dali, tem toda uma equipe de desfecho que vai fazer contato com pacientes e para protocolos, geralmente, a gente usa informações de sistema, por exemplo, protocolo de adesão protocolo de profilaxia de TEV, a gente usa sistema, mas determinadas condições a gente acaba usando ou antibiótico profilaxia cirúrgica é outro exemplo de sistema, ou a gente acaba usando um enfermeiro case manager que apoia a gente na coleta de alguns indicadores específicos na ponta para algumas condições de saúde. Isso tudo tem que estar documentado e coletado numa base de dados que você possa exportar para gerar relatórios dashboards, que pode ser por meio de Power BI, enfim, cada instituição acho que trabalha com um jeito. A gente tem trabalhado muito com os BIs ou os Powers BIs para isso, mas, esse é um ponto que eu queria destacar, assim, a parceria que a gente precisa ter com os departamentos de tecnologia da informação, para que a gente crie centrais de informação, para que as instituições possam as governanças clínicas, né, o gerenciamento de saúde, ele possa tomar decisão, o mais próximo do tempo real possível é fundamental. Então, centros de comando nesse sentido são importantes. Acho que o Mário mostrou o exemplo, um recorte de um mini centro de comando que ele olha a condição de ortopedia sob várias óticas. Isso é interessante, a gente acaba fazendo algo parecido. Para feedback, a gente acaba fazendo uma vez por ano, porque a gente entende que é quando a gente vai ter um volume de pacientes que permita a gente chegar a uma análise crítica mais robusta, né, não dá para eu fazer uma análise crítica, a gente falou isso agora há pouco, em cima de 3 pacientes, 2 pacientes, acho que eu preciso acumular, né, então, são vários médicos, o corpo clínico acaba sendo grande, mas é claro que depende do volume da instituição, depende do volume do seu corpo clínico, então, a periodicidade você pode ajustar de acordo com a sua necessidade de transformar aquela condição de saúde e com a necessidade que você tem e com o volume que você tem na sua instituição. E os reportes para fóruns estratégicos de gestão, a gente acaba fazendo periodicamente, varia, é claro, de acordo com a unidade na qual essa condição de saúde está inserida, então se a gente leva no na equipe de centro cirúrgico, a gente leva na equipe de unidade de internação, então a gente acaba fazendo reuniões periódicas de gestão e com os grupos, os times multiprofissionais, a gente também faz uma vez por ano para reporte geral de dados. Agora, para acompanhamento, a gente faz normalmente mensal. Tá? Perfeito. Vamos então, você, doutor Arthur, e por final, o doutor Lenza. Perfeito. Acho que o Felipe falou bem sobre todas as esferas, assim, algumas coisas que eu gostaria de destacar da fala dele, muito, assim, sobre a confiança da coleta do dado. Então, tudo isso é baseado muito em credibilidade do que a gente está fazendo. E se a gente não tiver credibilidade na coleta do dado, na análise do dado, a gente perde a adesão de todos os colegas e fica desacreditado, né? Então, isso é uma coisa que a gente bate muito aqui, em que os dados têm que ser confiáveis e a gente tem que ter muita credibilidade perante acima e abaixo, né, perante toda a diretoria do hospital também, porque a gente está envolvendo modelos de remuneração diferente, a gente está envolvendo benesses, a gente está envolvendo outras coisas que a gente precisa ter um nível de confiança muito grande no que a gente está fazendo. Nós aqui também utilizamos o RedCap como plataforma principal, assim, para a coleta dos dados, e uma coisa que acho que deve ser da vivência de todo mundo aqui é a dificuldade com a multiplicidade de sistemas, né? Então, integração entre sistemas é uma coisa que a gente vem tentando, não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem vários sistemas e isso, a endoscopia às vezes usa um sistema, a patologia usa outro, o bloco cirúrgico usa outro, a gente usa o prontuário eletrônico e às vezes nada disso se conversa, né? E acaba sendo um trabalho bastante manual do time, assim, de ir em busca dessas informações. Então a gente tentou, dentro do possível, sempre padronizar essa coleta para que exista um método no que a gente está fazendo, né, e que ele seja reprodutível.
Então, essa é uma coisa que a gente estava conversando sobre TI, né? A integração dos sistemas hoje talvez seja o nosso maior calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. E a gente tem enfrentado isso como a maior barreira atualmente. Com relação ao feedback, esses retornos, tanto a equipe, a nossa equipe fica monitorando isso constantemente, né? Todos esses dashes são tempo real, então a gente consegue fazer esse monitoramento, e a gente tem uma periodicidade muito parecida com a que o Felipe descreveu, de reporte das informações, a não ser que a gente encontre algum caso específico, algo crítico, enfim, e daí a gente adressa isso conforme a situação. Mas se não, acaba sendo um reporte anual ou semestral. Perfeito. Dr. Mário? Eu acho que ficou pouco para eu falar, né? Todos acabaram conseguindo abordar de uma forma brilhante aí as perguntas, né? Mas eu sou um grande usuário de Dash, de Power BI, né? Então eu vejo todo dia, já falaram, você é o número 1 que vê aqui todos os desfechos. E eu tento ver, né? Eu chego de manhã, é uma rotina que eu já tenho de olhar todo aquele volume do que está acontecendo ali dentro da minha área de atuação, que é a ortopedia, e a gente tem tempos específicos para fazer esses feedbacks, tanto com os médicos quanto com o corpo assistencial. E ver todo dia esses dados é importante para pegar os outliers, né? Então a gente não espera um mês ou um ano para conversar com o médico quando a gente vê um paciente ou atitudes outliers, né? Onde a gente precisa reportar de uma forma imediata. Então, é aquele café do dia a dia onde a gente tem que chamar o cirurgião ou alguém da equipe assistencial para entender o que está acontecendo e por que está saindo de uma média e de uma mediana. Eu acho que o feedback é quando a gente fica mais tenso, né? Quando vai falar com o médico, a gente tem que se preparar muito, não dá para, hoje eu vou fazer o feedback e vou pegar meia horinha do meu dia para fazer isso. Eu acho que não. A gente já faz feedback, pelo menos desde que eu estou na instituição, desde sempre, né? Eu entrei em 2010, mas meus ex-chefes que estavam na minha posição já faziam feedback desde 2006, 2008, com o corpo clínico, e a gente foi aprendendo. Então, a gente tomou muita, talvez, invertida quando vai dar um feedback sem estar com preparo. Hoje a gente criou uma robustez de dados onde a gente consegue ter argumentos para aqueles problemas que acontecem. E aqueles pacientes onde tiram o médico da curva, a gente leva para mostrar, o paciente X, ele não fez antibiótico profilaxia por isso, ou ele teve essa complicação, como que você se portou com isso? Então, talvez como uma sugestão, toda vez que for fazer feedback, ir muito, muito, muito bem munido de informação, porque é uma atuação difícil ali que a gente tem que ter. E esses feedbacks, a gente tem diversas áreas aqui, como eu mostrei para vocês, a gente acaba fazendo anualmente, na grande maioria das vezes, com cada subespecialidade, para tentar abordar todo o cenário ortopédico, e outras áreas, com programas gerenciais, também fazem da mesma forma. Perfeito, acho que ficou claro aí para todo mundo, acho que foi excelente a explicação de vocês. Cada um trouxe aí um ponto em que já passou, um step que já pulou, e infelizmente a gente está chegando aos minutos finais, acho que tinha mais algumas outras perguntas aqui, a gente não vai conseguir trazer todas, mas acho que unindo uma pergunta com a outra, acho que quase todos foram respondidos aqui. Eu vou pedir para vocês nesses últimos minutinhos, então, para cada um fechar a sua fala, fiquem à vontade para falar um pouquinho, que eu pensei aqui da gente finalizar, tá? De vocês trazerem um pouquinho aí do onde estou e onde quero chegar, pensando um pouquinho aí, não tão a longo prazo, eu sei que é difícil falar de desfecho a curto prazo, mas falando um pouquinho aí dos próximos 3 anos, 2 anos, o que vocês têm aí que vocês acham que virá da instituição de vocês, onde vocês querem chegar daqui 2 anos, 3 anos, e são as considerações finais de vocês, então fiquem à vontade. Vamos começar ao contrário de novo, então, doutor Mário, vai o senhor dessa vez, e depois a gente vai aí
pulando para o Dr. Felipe e para o Dr. Arthur. A palavra é de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, agradecer, assim, foi um momento muito importante de conhecimento e geração aqui de informações, onde sempre contribui, cada participação dessa contribui muito aí para as pessoas que estão assistindo e até para nós que nos preparamos e ouvimos aí outros colegas com experiências super interessantes para que a gente consiga trazer isso à nossa instituição. Como que a gente está hoje dentro do Einstein, né? Então, a gente consegue ter ali um gerenciamento muito, muito próximo e fidedigno do paciente, quando ele está dentro do hospital, e em alguns momentos, quando eles estão dentro de sistemas de reabilitação nosso, onde a gente consegue gerenciar de perto esse paciente dentro da instituição. A gente faz o gerenciamento também do paciente fora da instituição, mas hoje em dia por meio de contatos telefônicos, né, e avaliações de questionários, como que a gente já mostrou aqui dos PROMIS e PREMIS, e de taxas de infecção ou complicações. Eu acho que precisa ter ainda uma conscientização maior do sistema de saúde para que a gente consiga ter esse gerenciamento do paciente que saiu daqui do Einstein, foi para outra instituição com uma complicação, uma infecção, onde talvez a gente perca um pouco esses dados. Então, eu acho que é importante uma integração maior do sistema de saúde como um todo. E talvez um grande desafio aqui, e eu acho que não é um desafio nacional, é internacional, é como que, com todos esses dados, a gente consegue dar essa informação para o paciente de uma maneira mais clara, mais palatável, onde ele consiga escolher um caminho mais saudável para seguir. Eu acho que ainda falta um pouco disso, né, para que esses dossiês de valor fiquem mais atrativos ao paciente, para que ele consiga ter uma escolha muito mais personalizada do que, às vezes, imposta por uma mídia, por uma marca, por, hoje em dia, inúmeras formas midiáticas aí de atrair pacientes e gerar, talvez, um desvalor. Então, acho que é isso que eu queria colocar aqui para vocês. Perfeito, muito obrigada, doutor Felipe. Eu queria, acho que primeiro também agradecer a ANAP, né, pelo convite, é muito legal discutir isso, é muito legal a gente conversar entre a gente de outros serviços, porque no fundo acho que estamos todos buscando a mesma coisa, né, uma saúde de qualidade, excelência, segura e sustentável, eu acho que esse é o nosso grande objetivo, é aí que a gente quer chegar, né, e de diversas formas, por vários caminhos, eu acho que nós vamos conseguir fazer isso em algum momento, né. Se eu pudesse reforçar alguma mensagem, eu diria, primeiro para a gente ter clareza nos porquês, né. Por que que a gente quer fazer uma determinada ação, onde a gente exatamente quer chegar com essa ação, porque senão vai ser desperdício de recurso. Gente, não adianta coletar dado, não adianta ter o mais bonito dashboard se você não usa isso, ou se você não sabe para que que você quer ter isso, né. Segundo, eu queria reforçar que o projeto de valor em saúde não é um projeto de média liderança ou da operação. Ele é um projeto da altíssima liderança. Se os nossos CEOs, se os CEOs das principais operadoras de saúde, mesmo do serviço público, não estiverem unidos para discutir esse tipo de iniciativa, isso não vai para frente, porque a gente precisa de uma grande mudança nesse cenário. É claro que tem muito o que fazer, independente dos CEOs. Porque a gente está discutindo melhora na qualidade do serviço que a gente presta, isso a gente vai fazer. Mas para a gente transformar o sistema, a gente precisa desse engajamento. Então, eh, se houver nesse grupo que está assistindo a gente, CEOs, altas lideranças, grandes boards, eu clamo aqui para que eles considerem isso nos seus planejamentos estratégicos e nas suas metas individuais. Eu acho que esse é um ponto de relevância. E a terceira coisa que eu ia dizer é que a gente não vai fazer isso se a gente não trocar experiência. Então, esses espaços como a gente está fazendo agora e todos os outros que a gente tiver a oportunidade dentro do projeto colaborativo ou mesmo fora dele, são muito importantes para que a gente junto melhore, porque salvar o sistema não depende de um serviço, depende de um grande grupo de atores nele. Então, era isso, estou à disposição. Obrigada, Keila, e Perfeito, aos doutor colegas. Felipe.
Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Doutor Arthur, por favor. Bom, eu queria, claro, agradecer a ANAP, Keila, Felipe, Mário, todos os colegas aí. Acho que muito, assim, a gente atingiu já ao longo dos anos alguma maturidade, assim, nos processos das coletas, do feedback, de tudo que a gente tem feito aqui. Mas eu acho que isso ainda são, como é o Círio, o Einstein, são esforços pontuais, né, que a gente faz na nossa instituição aqui, e a ideia é sempre aumentar a escala, né? Então, o que eu estava perguntando, né, o que a gente vê para o nosso futuro, pelo menos, como a gente já está um tanto amadurecido nesse processo, é como a gente ganha escala, e escala não só dentro da instituição, mas também fora dela, no nosso sistema de saúde, nem que seja regional, né, micro-regional, mas como que a gente vai ganhando escala nisso. E o que a gente percebeu é que a gente precisa de investimento em tecnologia de informação, a gente precisa conectar esses sistemas e conectar as pessoas, e é assim provavelmente que a gente vai ganhar escala e conseguir fazer alguma mudança de maior impacto assim, no ecossistema da saúde. Então, acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo. Perfeito, obrigada, doutor Arthur. Acho que, em nome da ANAP, eu agradeço demais vocês por terem participado aqui com a gente. Acho que é um debate muito rico, é perceptível que vocês têm isso no dia a dia de vocês, que é algo que está no discurso diário de vocês e que não foi algo só que vocês trouxeram aqui para o nosso debate. Acho que sim, a gente tem que continuar sempre esses debates, então, seja no grupo do programa de desfecho ou seja nas jornadas da ANAP, acho que a gente sempre tem que trazer essa interação para realmente sair do patamar em que estamos e conseguir avançar aí nessa jornada. Eu agradeço demais vocês de novo em nome da ANAP, eu quero agradecer quem está assistindo a gente também, ao nosso parceiro Viatriz e aos nossos parceiros ao longo do ano. Eu vou aproveitar para me despedir aqui da jornada de 2023, essa foi a nossa última jornada, como eu comentei com vocês, mas eu convido vocês que estão aqui palestrando com a gente e quem está assistindo para continuar com a gente aí em 2024, serão novos temas que, assim como esse, trarão aí, farão a mudança do sistema de saúde, a depender de todas as nossas ações em cima desses conteúdos. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigada a quem está assistindo, e tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, pessoal.